Boa noite, muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso grupo de estudos sobre adoção aberta da nossa associação adotiva. Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz de estar com esse grupo reunido pela segunda vez. Estamos criando uma tradição, já percebi aqui que algumas pessoas da reunião anterior estão presentes e mais alguns novos, está chegando bastante gente aqui. Estou muito contente da Adotiva estar levando à frente esse projeto, principalmente o nosso núcleo de adoções abertas, que tem o Paulo Bezerra de Mello, que está aqui hoje também como um grande impulsionador. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação imensa. Vou só abrir aqui, passar a palavra para os nossos convidados, as pessoas que, na verdade, estão organizando esse encontro hoje e apresentando. Só quero fazer alguns avisos rápidos, então. Nós temos esse grupo que se reúne na última quarta-feira de todo mês, às 20 horas. Então, se vocês, né, quiserem continuar participando, é sempre na última quarta-feira do mês, às 20 horas. Excepcionalmente, essa edição estamos fazendo na primeira quarta-feira do mês, porque foi 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Na semana passada, nós tivemos o nosso Sarau da Adotiva, que foi muito lindo também. Então, a gente adiou essa semana, mas então deixem marcado aí quem quiser continuar fazendo participando dos nossos encontros, reservado aí às noites de quarta-feira, a última quarta-feira de cada mês. É um debate para trazer as pesquisas que estão no campo da adoção aberta, de diferentes lugares, principalmente questões e perguntas, questionamentos que podem ser aproveitados para a gente pensar como trabalhar a adoção aberta aqui no nosso contexto de Brasil. Então, é muito legal ter vocês aqui para a gente poder trazer isso, porque é uma maneira de aprofundar. Nossos debatedores aqui vão ter a fala, vão ter a apresentação, mas todo mundo está aberto a comentar depois, a fazer perguntas, conforme a dinâmica também que eles quiserem trazer. Podem ficar à vontade para o pessoal comentar no meio. Conforme... Bom, já desligaram o som. Bueno. Então é isso, muito bem-vindos. Paulo Bezerra de Mello, nosso querido aqui, uma pessoa da Adotiva que é uma referência sobre adoção aberta, uma pessoa que me despertou o olhar para a adoção aberta. É médico, é pediatra, está em Cuiabá agora, é uma pessoa que viveu também uma adoção aberta na sua formação, então tem um pouco tem um pouco, não, tem muito desse envolvimento pessoal, mas também um envolvimento de pesquisador, de acadêmico, traz uma visão muito aguda, muito profunda sobre as questões da adoção aberta, sempre analisando os artigos e os documentos de uma maneira profunda e acadêmica, né? Trazendo esse ponto de vista e com também esse envolvimento pessoal que traz também um brilho. Então, muito legal acompanhar o Paulo. Muito obrigado por estar à frente desse projeto, Paulo. E também a gente trouxe aqui o Marcelo de Mello Vieira, que também vem acompanhando aqui de participação em alguns debates. Me lembro de a gente ter trocado muita ideia também quando participamos do debate do IBDCRIA, que também tem uma função essencial no debate sobre adoção aberta no Brasil, e talvez esse grupo não existisse se não existisse essa mobilização do IBDCRIA em torno do tema. Então, é muito bom estar com o Marcelo aqui. O Marcelo tem pós-doutorado em Direito e é servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e alguém também que está pesquisando a fundo e sistematizando também a adoção aberta para a gente poder pensar aqui a adoção aberta dentro do nosso contexto. Então, passo a palavra aí para o Paulo. Muito bem-vindos e que aproveitem esse debate. Quem está aqui pegou o link por fora do grupo, vou deixar também o link para participar do nosso grupo de WhatsApp para receber lá os artigos e receber
também os avisos de quando a gente está próximo dos debates, na véspera, para o pessoal se programando. Então tá, Paulo, tudo com vocês. Fico aqui assistindo com muito gosto. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos que estão participando. Boa noite às pessoas novas, boa noite às pessoas que já participaram da gente do evento anterior. Boa noite às pessoas conhecidas aqui de Cuiabá. Está aqui a Fernanda, da Ampara, está aqui o Paulo Nogueira, que é meu chefe, né, da Univag, né, está no aguardo de um filho adotivo também, né, e demais pessoas aqui presentes, tudo boa noite. Falar desse tema. Semana passada, em outra live, eu falei assim, olha, realmente a experiência de adoção aberta no Brasil é pouca, não temos muito o que contar, algumas decisões judiciárias favoráveis que já estão acontecendo, né? Eu só posso falar da minha própria adoção, então a única experiência que eu tenho para falar é a minha. Então, é claro que a gente vai não focar muito no lado pessoal hoje, né? Mas a gente vai trazer um pouco de fundamentação, que a gente tem procurado com esse ciclo de estudos, um pouco de fundamentação teórica na parte da adoção aberta, seja da parte jurídica, como hoje, seja da parte de saúde, seja das investigações que são feitas, e tem muita coisa sobre o assunto a ser discutido. Na vez passada, nós falamos, por exemplo, sobre o papel do pai biológico e como é que ele via a adoção aberta, através de um artigo recente. Foi muito boa a participação e a discussão. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho que lastreia todo o andamento daqui para frente, do que a gente pretende discutir, que é a questão do direito, né? O direito à verdade sobre a própria origem, né? Então, isso é uma coisa que permeia toda a discussão entre os adotados, isso é uma coisa frequente. Então, nós trouxemos aqui a discussão através inicialmente do mote de um artigo. Nós vamos apresentar esse pensamento. Esse artigo ele traz algumas fundamentações e apesar dele ser um artigo de 2010, mas acho que ele está atual naquilo que se vê hoje a legislação brasileira. E a partir daí, a partir das nossas convocações, das nossas pautas, vamos ter uma discussão sobre isso. Então, primeiro eu vou apresentar o artigo, né? Vocês desculpem, eu sou médico, pediatra, não sou advogado, meu filho é advogado, mas eu não sou, então não domino o juridiquês, né? Então, eu vou gaguejar, desculpa, né? Na hora de organizar o pensamento. Então, eu discuto isso muito com a Larissa, né? O médico tem um pensamento cartesiano, né? 1, 2, 3, 4, ordenado, dentro da organização diagnóstica, né? Então, quando a gente entra nos conceitos, nas variações do pensamento jurídico, essas coisas a gente não domina. Então, pode ter certeza que eu vou gaguejar um pouco. Mas aí, na sequência, eu passo uma pessoa experiente na área, o Marcelo, que o Alexandre já apresentou, e ele vai fazer a sua apresentação também, e depois fica aberto para discussão, comentários, propostas, insatisfações, tudo que tiver para ser discutido depois, né? Então, eu vou fazer a nossa projeção. Vou aqui compartilhar. Está compartilhando já aqui o artigo? Sim. Tá. Então, esse é o artigo de Auler, Juliana Alencar Auler, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, Adoção e Direito à Verdade sobre a Própria Origem. Esse artigo está nessa revista, na revista aqui, Mineira, Jurisprudência Mineira, de 2010. Então, eu vou adiantar que ele reflete basicamente o pensamento pós a modificação do ECA de 2009, que introduziu a aceitação da legislação brasileira sobre a questão das buscas origens e abriu, né, o que era antes fechado, que era a questão das informações pertinentes à filiação adotiva, e abriu acesso aos registros dos processos. Então, é um artigo que ela divide, e nós vamos ver na divisão dos tópicos dos slides, ela divide a apresentação, a introdução, né? Direito ao conhecimento da origem biológica, conhecimento da origem
e direito à identidade, o vínculo biológico e adoção do Brasil, e adoção e direito ao conhecimento de origem biológica. Então, ela passa por esses tópicos, né? Inicialmente, ela faz, então, uma introdução, né? Onde ela fala de busca às origens como um ato coletivo da humanidade que busca os seus conhecimentos sobre as suas origens históricas e o ato individual do indivíduo que busca as suas origens, né? E comenta, então, que essa legislação recente, na época, foi a consagração pelos direitos à origem biológica no Brasil, que foi a Lei 12.010 de 2009, que foi a reformulação do ECA na época. Então, o ato individual das buscas às origens é uma ansiedade, é uma busca frequente. Isso a gente vê isso nas rodas de conversa nossos adotivos, né? Aqueles que têm alguma informação do que não têm informação, né? Então, antigamente se entendia a filiação, era uma filiação dada por presunção, né? E, posteriormente, com as provas de determinação do DNA, esse conhecimento, né, passou a ter também o conhecimento da ascendência genética, né, e como componente do direito geral da personalidade, né? Então, isso tem trazido discussões na área da reprodução assistida, né, e muita discussão, e nós vemos surgir aí uma geração de crianças e indivíduos futuros que vão ser outras filiações, outras associações que vamos ter aí de indivíduos daqui a uns 20 anos prevendo isso, né? Indivíduos que não conhecem ou, de alguma forma, não foi revelada a sua origem genética, né? E isso, naturalmente, já teve discussões a respeito, como a questão da quebra do anonimato na reprodução assistida, né? A gente sabe, pessoas que as famílias vão lá, eu mesmo já tive pacientes nessa situação, e de alguns anos atrás, né, em que a família foi lá e escolheu o óvulo e fez a reprodução assistida para uma gestação a partir dali, né? E isso, naturalmente, não sei o que vai ser eticamente, a discussão, passa a discussão ética, que não é o nosso objetivo, né? Mas, paralelamente, no Brasil, nos anos 90, começou a haver um questionamento sobre a verdade dos pais biológicos, o autoconhecimento, enquanto com as origens e a própria história. Então, nós somos agora, eu digo que eu sou adotivo sênior, né? Com 68 anos, vou fazer 69, né? Então, eu sou de uma adoção legal. Eu vou citar a lei aqui que me beneficiou, né? Mas nós convivemos basicamente hoje no Brasil, os adotados, que constitui basicamente a maioria da nossa associação, de adoções pré-ECA, né? E onde ainda graçava a adoção a brasileiro. Não que ela não tenha desaparecido, mas ela está aí, a gente não sabe numericamente quanto está, né? Mas pelo menos sabe que parece que houve uma certa restrição, né? A partir principalmente da exigência dos cartórios, da declaração de nascido vivo, né? Que limitou e organizou um pouco a questão dos cílios, né? Ops. Não está passando o slide? Desculpa. Então, ela, ainda falando sobre conhecimento da origem, direito à identidade, a autora, né, ela separa um pouquinho o direito à personalidade, né, que ela fala que são mais cláusulas mais abertas, né, que inclui o direito de acesso à identidade dos progenitores, mas é uma coisa mais... O direito à personalidade como sendo uma coisa mais aberta, diferente, e embaixo dele está incluído, dentro do direito à personalidade, o direito à identidade, né? E direito à identidade, que eu acho que é a base de toda a nossa discussão. Características que diferenciam o indivíduo dos demais, tornando-o único. Reconhecer o seu próprio valor como um sujeito singular e irrepetível. É a estrutura do direito à identidade. Tudo que individualiza a pessoa, a sua configuração somatopsíquica, sua imagem, seus gestos, sua voz, sua escrita, seu retrato moral. A identidade constitui o valor jurídico necessário e essencial à pessoa, na ordem do direito, alto valor, acima das contingências da lei positiva, que envolve e delimita a própria personalidade. Então, a essência do direito à identidade, eu acho que o doutor Marcelo vai explicar mais sobre isso. Eu estou aqui falando com a pose de
um advogado, mas não sou, né? Mas basicamente é compreensível que isso seja um senso comum, né, a todas as pessoas. E aí, no direito à identidade, o que ele inclui? Né? Elementos como nome, sobrenome, mas também um elemento substancial, que é a propriedade transcendental da personalidade, a verdade sobre a própria origem. Então, a verdade sobre a origem está incutida no direito à identidade. Né? Isso não pode ser separado. Né? O conhecimento das circunstâncias em que foi gerado, das pessoas que determinaram biologicamente sua existência, o direito à localização familiar, ascendência, origem geográfica e social. A verdade sobre a própria origem, né? Que assume uma função relevante como acesso à história pessoal, mas também como um imperativo da autoaceitação. O indivíduo para se aceitar. Mais à frente, ela vai dizer para aceitar os outros. Para aceitar os outros, é necessário esse lastreamento do próprio conhecimento. Já naquela época, comentava rapidamente que a descoberta tardia pode levar a danos irreparáveis, né? Como o surgimento, inclusive, do estado de depressão, uma atitude indiferente em relação à família adotiva. Aí você já está colocando os conflitos familiares da família adotiva quando não são esclarecidos os elementos de origem. E a gente sabe pessoas que, nossa convivência, nossos grupos, que ficaram sabendo da sua identidade adotiva, da sua adoção, aos 30, quase 40 anos de idade. Né? Isso, essa nossa geração, a geração da adotiva, não é uma geração adotiva, mas a geração da adotiva, está muito composta de pessoas com essas propriedades. Né? Então, no Brasil, como é que evoluiu a questão do vínculo biológico e adoção no Brasil? Então, o Código Civil de 2016, né, que seguiu o direito romano, através do direito napoleônico, trouxe o direito romano, né, tinha a visão da adoção como propiciaram filhos a casais que não tiveram filhos, né, não se preocupava com os direitos dos resultantes do parental, não se preocupava com a unicidade do indivíduo, não se preocupava com o seu caráter, as suas necessidades, perdão. Até que a Lei 3.133 de 1957, que me beneficiou, né, através dela, naquela época, foi uma adoção legal, né, passou a estender um pouco mais o direito humanitário e reduziu a idade mínima e permitiu que casais e mesmo pessoas solteiras tivessem filhos. Aí foi o meu caso, que minha mãe adotiva entrou, se capacitou, né, para fazer a adoção. E, por sorte, aos 5 anos de idade, então, aos 4 anos e quase 5 anos de idade, ocorreu o meu processo. Né? Essas questões sofreram alguns avanços mais à frente, né? Mas ainda havia uma diferenciação, né, entre a adoção simples e a adoção plena, havia diferenciais, até que o ECA extinguiu as diferenças entre os adotados e passou a ver, então, como uma filiação adotiva e biológica, alguma coisa igual. O filho adotivo filho, né? Ponto. Né? Mas isso a gente deve ainda marca na sociedade. Recentemente fizemos um levantamento junto a profissionais de saúde e maternidade, em torno ainda de 30 e poucos % ainda veio filho adotivo com filho de criação. Né? São os profissionais que estão na linha de frente, atendendo aquelas gestantes que querem fazer a entrega dos seus filhos. Né? E aí o ECA consagrou isso aí como direito, inclusive, na lei de 2009, como direito do adotado a conhecer sua origem biológica. Será que isso é suficiente? Será que, da forma como está na lei, isso é suficiente? Então, acho que isso tem que ser o ponto que estabelece para ponto de discussão mais à frente. Isso tem se refletido em críticas e postulações que já na época desse artigo ela colocava, né? A questão da angústia dos pais adotivos. Os pais adotivos, a questão da identificação dos pais biológicos, essa coisa não está desfeita, né? Porque o processo ainda separa a convivência das famílias. O tripé adotivo, né? Não há, entre os 3 elementos do tripé adotivo, não há comunicação entre a família biológica, o filho, e a família adotiva. Então, isso gera uma angústia na revelação. Recentemente, tivemos experiência de um filho adotivo de 37 anos de idade, que a família dele o encontrou, a família biológica o encontrou. Nós acompanhamos o sofrimento
sofrimento, entre aspas, aquela angústia da mãe adotiva, mesmo tendo criado uma pessoa já feita, de ter todas as relações estabelecidas, mas se sentiu fragilizada perante aquele encontro. Ou então outros extremos, como de pessoas que saem, mudam de cidade, como a Fernanda deve lembrar aqui, temos um caso da Amparo, a pessoa mudou de cidade porque para ficar longe da família biológica, né? Então, são vínculos que estão mal estabelecidos, né? Então, a legislação anterior a 2009, ela relegava a construção da identidade do adotado a um segundo plano, né? Através das adoções fechadas, e que viam, né, que a forma ideal de garantir à criança uma vida familiar segura era fazendo uma adoção fechada. Não, vamos gerar uma nova família a partir desse ponto, de um ponto zero, teoricamente, criado um ponto zero ali, que não era um ponto zero, ele tem coisas para trás, mas se criou um ponto zero, a partir desse ponto zero, desse tempo zero, nós vamos começar uma vida nova. Então, não precisa de saber nada para trás, porque a vida é nova e temos todas as facilidades daqui para frente. Outro extremo também é o extremo francês do accouchement sous ex, né? que permite a mães, está na legislação francesa, que tem dado uma grande discussão entre os adotados, discussão de briga mesmo, né? De grande pressão para que sejam modificadas as normas que garantem esse segredo. Então, a questão do segredo, da legislação que estabelece segredo da maternidade, e a mãe não é identificada, não fica registro, né? E o adotado não pode saber, não pode exercer o seu direito fundamental de conhecimento das origens, né? Muito pelo contrário, a adoção não tem o poder de revogar o passado, a história e a identidade do adotivo. O adotivo, como diz a Larissa, que é a nossa conversa, tem uma dupla capa, ele tem a família biológica, mas por trás tem uma identidade que lhe é inerente, e essa identidade ela vale para qualquer idade de adoção, né? Vale para qualquer idade, seja a adoção de crianças de idade maior, seja a adoção de bebês, porque isso acompanha, né? Eu experimentei uma adoção aberta, conheci minha mãe biológica, mas eu confesso que agora, aos 67 anos, eu reencontrei minha família. Depois de 63 anos, eu reencontrei minha família biológica, através de um sistema de busca instituído pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco, né? E, olha, descobri coisas que eu não sabia, né? Descobri informações, descobri um passado. Eu reescrevi meu passado a partir do reencontro, né? Da história, da identidade, né? De informações, até de informações de saúde, que são coisas que passam pela família, pela necessidade do adotado, né? A sua história médica também, né? E que não é suprido. Nós sabemos casos de adotados que precisaram de transplante de medula, vai conseguir a medula de quem? Ele não tem histórico, não tem parentesco, né? Eu descobri que minha mãe biológica foi de leucemia mieloide. A primeira coisa que eu fiz foi telefonar para o hematologista quando eu fiquei sabendo, né, gente, qual o risco que eu corro, né? Então, é uma situação, né, que todos temos direito a saber, né? Então, o que pode mudar, o que vem mudando, né? A busca por uma modalidade de adoção, então, existe a busca por uma modalidade de adoção que não fundamenta suas bases na reconstrução da identidade do adotado. Reconstruir a identidade não tem como, não se constrói uma identidade, não se reconstrói. Ele tem uma identidade, essa identidade é a mesma, antes e depois. Ela tem que ser completada, ela tem que ser integrada, né? Mas, então, nós devemos prestigiar o acompanhamento da família natural, da família adotiva, para que elas, de alguma forma, troquem informações. E aí vale um pouco, para um pouco para definir a questão da adoção aberta, para quem não acompanha as discussões. Quer dizer, a adoção aberta é uma forma de adoção que permite que se estabeleça algum tipo de contato, seja de qual forma que for, seja uma fotografia eventual, um e-mail, ou um bilhetinho, uma carta, informações que possam ser trocadas, não necessariamente a nível pessoal, mas administradas por intermediações, né? Ou, eventualmente, até contatos das famílias, isso aí varia muito, né? Então, o que o autor aqui está
colocando assim, o que pode mudar é o acompanhamento das famílias, a integração das famílias, a criação de novas famílias, mas com maior composição, né? Adultos que foram adotados quando crianças demonstrou que laços estáveis com pais adotivos não afastam o anseio dos filhos adotados de conhecer seus pais biológicos. Por melhor que sejam os vínculos, além de um direito, tem que saber que isso não compromete os laços adotivos, pelo contrário, até os fortalecem, né? Cita aqui também que o Adoption Contact Register, que é um centro do Reino Unido com finalidade de facilitar o contato entre pessoas adotadas e seus familiares. Então, nós temos aqui a vivência já de práticas de adoção aberta que já estão existindo, que já está institucionalizado, como já discutimos anteriormente, nos países de língua inglesa e, mais recentemente, na Espanha, na Suíça também, né? Convenção de Direitos das Crianças das Nações Unidas e da Convenção de Haia para a Infância e Adoções Internacionais também estabelece o direito da criança de conhecer suas origens, né? Não tem por que a gente dizer que porque a Convenção de Haia é para adoções internacionais. O Brasil é signatário desde 1993, só foi mudar a lei em 2009, né? E está faltando porque se ele reconhece que para as adoções internacionais deve-se ter o direito à identidade e possibilidade de contato, por que não reconhece para os próprios brasileiros, né? Então, algumas decisões jurídicas mais recentes que foram fundamentar o artigo. Mais recente, eu digo, na época do artigo que foi escrito, né? Uma decisão do STJ, né? E ainda falando de adoção e direito à origem da conhecimento da origem biológica, falava que o rompimento dos vínculos jurídicos com os pais biológicos não tem o condão de romper os vínculos naturais. Já havia isso, respeitando a necessidade psicológica de se conhecer os verdadeiros pais, né? Então, isso aqui, de certa forma, fundamentou essa decisão do ECA, que ela estabelece o direito a conhecer as origens biológicas, né? E estende isso aqui até a adolescentes, desde que seja assegurada assistência jurídica e psicológica naqueles menores de 18 anos. Muito bem, mas ela estabelece a possibilidade da informação na origem. As pessoas mudam de lugar, as pessoas transitam, as pessoas se desencontram e é preciso reencontrar essas pessoas, e para que essas pessoas se reencontrem é necessária informação atualizada, né? A lei não reestabelece os vínculos jurídicos do adotado com a família de origem. A adoção é irrevogável. Então, deixa claro que mesmo nos contatos o Instituto da Adoção não deixa de prevalecer, o pátrio poder da família adotiva não se desfaz, né? Isso é irrevogável, né? Mas a possibilidade do contato estabelece novos elementos, que aí nós temos outras discussões que são os benefícios que são favoráveis à formação da identidade do indivíduo. E isso tem sido provado em vários estudos científicos feitos desde 1990 para cá, que os americanos estão fazendo isso com bastante intensidade, né? Quando se pretende conhecer a ascendência genética, o adotado não busca um vínculo de filiação, pois já possui uma família. O que pretende é apenas saber sobre a própria origem como satisfação do desejo de busca do autoconhecimento, né? Facultar às crianças e adolescentes o acesso à integralidade do processo de adoção pode ser pernicioso para o seu desenvolvimento. Isso tem que ser trabalhado, naturalmente, né? Desde que se... por isso a necessidade estabelecida em lei de uma cobertura jurídica e psicológica, né? Nós falamos sempre da tríade tóxica, por exemplo, de uso de drogas, né? Distúrbios mentais, né? e a violência familiar. Essa tríade tóxica ela tem que ser muito bem explorada nessas condições, né? E a lei não impõe o requisito de justa causa para o acesso aos autos do processo de adoção. Quer dizer, a pessoa que o adotado quiser saber suas origens no Brasil do ponto de vista dos registros e do processo, ele tem pleno acesso, não há restrição, né? Então, é um direito, a necessidade das origens, é um direito, isso está estabelecido na legislação brasileira, não é necessário comprovar a necessidade de conhecer suas origens. Então, isso é um direito do adotado. Isso foi dito, está escrito em 2010.
o conhecimento e as discussões que têm avançado no Brasil, e nós estamos, como sempre, comparando aquele exemplo em inglês, nós somos, como sempre, atrasados, nós temos mais coisas a discutir, né? Mas eu vou encerrar por aqui a apresentação do artigo, então passo a palavra ao doutor Marcelo, que vai fazer a sua apresentação e os avanços que a gente espera discutir nessa conversa aqui. Vou interromper o compartilhamento. Doutor Marcelo. Bom, gente, primeiramente eu queria muito agradecer o convite do Paulo, né, da Adotiva. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui, revendo algumas pessoas que eu já conhecia, como o próprio Paulo, o Alexandre, a Dalva, né, que trabalhou comigo no IBD Cria, para a gente poder trazer esse tema da adoção aberta para o contexto brasileiro. E dizer, gente, que assim, né, nós temos um grande desafio, na verdade, né? Mas eu fiquei muito feliz de saber que a Adotiva ela encampou essa ideia desse núcleo de estudos de vocês sobre a adoção aberta, e acho que é muito importante que essa metodologia, essa forma, seja discutido tanto por vocês, buscando esse substrato teórico que vocês estão fazendo, mas eu já queria fazer desde já um apelo também a vocês de que essas experiências, esses trabalhos que vocês estão lendo, gente, isso tem que ser, de alguma forma, transformado em material para ser divulgado para terceiros, sabe? Porque o que nós, do IBD Cria, percebemos é que existe uma grande lacuna no Brasil de material referente à adoção aberta. E isso, gente, dificulta muito que essas questões sejam colocadas, sabe? Então, já fica aqui o meu apelo e também já fica meu convite também, gente, porque na próxima semana, na quarta-feira, eu estarei novamente com a Adotiva, né, junto com o Tomás, falando um pouco sobre o lançamento do meu último livro, que fala sobre abandono de filhos adotivos e responsabilidade civil, né? Então já fica também aqui o convite para vocês. Em relação ao tema, pessoal, eu fiz também uma apresentaçãozinha aqui, e quem já me ouviu falar sobre o tema vai ver que não tem tanta diferença, eu não consegui avançar tanto nos meus estudos sobre o tema. De qualquer forma, né, acho interessante poder compartilhar com vocês, né, tudo aquilo que eu consegui reunir até agora, né? Então, pessoal, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. Gente, a tecnologia, né, gente, ela prega umas peças na gente que às vezes fica um pouco difícil da gente... Bom, vocês estão vendo, né, os slides, não é isso? Beleza. Pessoal, então, né, novamente agradecendo o convite, né, eu sou Marcelo de Melo Vieira, trabalho nas varas de infância e juventude de Belo Horizonte, né, já tem 15... Mas tem tempo, tá, gente? Já passou dos 15 anos, né? Tive uma maldição, né? E também uma oportunidade muito grande de ser estagiário de uma vara de infância, né? E isso acabou despertando em mim o interesse pelo tema, né? Mas eu digo que é uma maldição também, porque depois disso também eu não consegui sair, né? Eu fiz o mestrado, doutorado em Direito Civil, mas sempre trabalhando com Direito da Criança, né? Então ficou aí também uma certa maldição que eu também não consigo sair. Então, pessoal, eu trabalho com direito de convivência familiar, foi meu tema de mestrado, foi o tema que realmente me empurrou para estudar direito da criança e adolescente, porque no dia a dia de uma vara de infância e juventude, a gente via coisas acontecendo, as coisas mais diferentes acontecendo, e aquilo me trazia muita angústia, sabe? Me trazia muita angústia justamente de eu buscar material e não conseguir achar um material que eu confiasse que eu pudesse trabalhar o tema. Então, foi a partir daí que eu fiz a minha dissertação, e embora eu tenha estudado outras questões, né, esteja estudando outras questões, a convivência familiar é realmente o tema que eu mais gosto dentro do direito da criança e do adolescente. Gente, entrando propriamente dito no tema, né, a adoção, né, eu vou falar um pouco sobre o direito à origem, né, que foi o tema que me pediram para falar.
E eu queria começar esse debate já de uma forma que o Paulo já adiantou, né, no trabalho da Juliana. A Juliana, ela é uma excelente pesquisadora, já defendeu o doutorado, é professora, é servidora também, né, de tribunal, né, e ela é uma pessoa que realmente entende muito e gosta muito de biodireito, né, direito civil. Ela é uma referência para mim, pessoalmente, né, por isso que esse texto, apesar de antigo, eu acho que ele deve estar muito atual, como o Paulo colocou. Então, pessoal, antes de falar, eu vou fazer o contrário que a Juliana fez, né? A Juliana começou a falar sobre direito de origem, depois falar sobre direito de identidade. Eu já acho, pessoal, que a gente tem que começar a conversa pelo direito à identidade, né? Então, o que que é identidade para a gente? Né? Como é que o que que a gente pode esperar quando a gente fala sobre identidade? Identidade seria o que, gente, para a gente? Seria um anseio, seria uma necessidade, né? Um pouco disso tudo, né? O ser humano, ao mesmo tempo que ele quer, né, ser uma pessoa única, um indivíduo, como a palavra já coloca, ele também tem uma necessidade de pertencer, né? E muitas vezes ele vai construir essa sua identidade baseado naquilo que ele pertence. Então, conhecer a nossas. E como é que a gente vai pertencer a alguma coisa? Né? Uma das formas da gente pertencer a algo, né? Ou uma coisa maior, é justamente conhecendo aquilo que vai nos fazer, que vai ser a base para que a gente possa começar a construir os nossos valores, né? A nossa identidade. Então, pessoal, quando a gente fala de identidade, como é que a gente pode dizer o que compõe exatamente essa noção de identidade? Né? A identidade, ela é um aspecto individual, ela é realmente algo que é do indivíduo próprio, ou existem outros elementos que vão compor tudo aquilo que a pessoa será? Será, né? Lembrando também, gente, que quando a gente fala de identidade, a gente tem sempre que lembrar que a construção da identidade, ela nunca é um processo que termina, né? A vida nos permite, inclusive, ter valores, depois rever nossos valores, né? Dizer o oposto, né, do que nos dissemos antes, como dizia Raul Seixas. Então, pessoal, o que compõe essas identidades? Que serão os valores, que serão o aprendizado que vai levar a gente a dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu me identifico com determinado posicionamento, com determinada questão, né? Bom, então a nossa identidade ela vai ser composta sim por aspectos sociais, né? Aspectos sociais, porque a identidade ela tem sim um aspecto relacional, né? Eu sou, né? O que eu vou ser vai depender muito daquilo, das experiências que eu vivi e daquilo, da onde eu vivi, né? Do meu contexto de vida, né? Das relações que eu tive, né? E do meio social onde eu estou. Né? Esse negócio de a gente dizer que as pessoas elas vão ter iguais oportunidades, ou uma pessoa que nasce no Pará vai ter a mesma identidade da pessoa que nasce no Sudeste, porque eles estão na mesma classe social, porque os pais têm a mesma profissão, ou porque ambos foram adotados, né? Isso é uma falácia, né? Justamente porque são outras coisas que vão compor o nosso arcabouço de conhecimento, de valores, de experiências, que vão ajudar que nós construamos a nossa identidade. Então, tem sim aspectos sociais, tem sim aspectos psicológicos, né, de coisas que, como que eu lidei com determinada situação, ou que determinada situação, determinada vivência, né, ela representou para mim, né? Então, tem todos esses aspectos pessoais e tem necessariamente um aspecto maior, que é justamente a história de cada um. Então, pessoal, quando a gente fala em identidade, é importante a gente dizer, a gente conhecer da onde a gente vem, porque é da onde a gente vem, vai ser o nosso alicerce para que nós, a partir daí, né, construamos os nossos valores, as nossas vivências, ou seja, construamos o nosso presente e daí nós consigamos planejar o nosso futuro. Então, conhecer a origem, conhecer a nossa história e construir a nossa história, fazer parte dela, né, faz parte também do desenvolvimento da nossa identidade. Então, pessoal, essa relação entre origem e identidade, ela é muito importante ser trabalhada justamente porque nós sabemos que muitas vezes aqueles que têm a origem sonegada, muitas vezes eles vão ter dificuldades em construir a própria identidade, né? A literatura diz muito, e talvez alguns dos nossos
colegas que estão aqui hoje, né, viveram ou conhecem quem viveu, né, de sentir ali um vazio, né, alguma coisa estranha. A gente tem alguns relatos, alguns textos de fora, de pessoas que descobriram que eram adotadas, ou que souberam que eram adotadas, e quando pisaram no país de origem, sentiram uma sensação, né, diferente, que estavam ali num lugar que significava algo, mesmo que eles nunca tivessem pisado naquele lugar. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem, né, me interromper, tá? Fiquem à vontade, viu? Se também, né, falar rápido ou qualquer coisa, vocês ficam à vontade para a gente poder voltar a explorar algum determinado ponto que vocês acham melhor, certo? A colocação, Marcelo, você não consegue ampliar a projeção? Eu acho que Para mim, não, porque eu já estou no máximo aqui. O que eu para posso mim, fazer... ela está aparecendo só no quadrinho, ela não está aparecendo em tela cheia. Não sei se para os demais está assim. Será que vocês conseguem me colocar na tela cheia, no Zoom? Vamos dizer assim, colocar a minha apresentação em tela cheia, colocar o PIN, que aí vocês vão conseguir me ver e ver a apresentação. Mas aí cada um precisa fazer isso, né? Na Aí, sua ó, máquina. a Daniela falou isso, colocou o PIN e aí consegue me ver. Ou então E colocar, né, Alexandre, para quem está falando, né? Eu não sei como é que funciona isso. eu te vejo direto quando você está falando. Não sei se o modo de visualização do Paulo talvez esteja diferente, não sei. Desculpa, então. Ô, Tudo Paulo, bem. faz o seguinte, coloca, vai no meu quadrinho aí e nesses 3 pontinhos, coloca assim, PIN, que aí eu vou ficar de tela Pronto. cheia para você. Fiquei? Perfeito. Beleza, Ok. obrigado. Então, pessoal, mas qualquer coisa também, Paulo, se você quiser, depois eu posso mandar os slides, não tem problema não, tá? Se vocês acharem bom, é bom até vocês Não, os darem slides, feedback. nós vamos querer. Depois eu preciso de um feedback para saber se ficou bom, né? Porque às vezes eu tô achando que eu tô abafando aqui e o negócio não tá tão bom assim. Então, pessoal, quando a gente fala de origem, o que a gente vai dizer? Origem é o quê? Ela também é um anseio ou ela é uma necessidade? Porque anseio, né, pessoal, dá aquela ideia de desejo, né? Uma coisa que você pode ali, o desejo que não necessariamente é uma coisa que você vai realizar. Quando a gente fala em uma necessidade, a gente está falando de algo a mais, algo além, algo que a pessoa realmente precisa para que ela consiga se estruturar como pessoa ou, né, dar um passo a mais ali na sua vida, né? Então, se é uma necessidade, a gente tem que pensar em como que isso vai ser suprido. E se ela é uma necessidade que é reconhecida pela ordem jurídica, ela passa a ser um direito. Correto? Então, né, quando a gente fala de origem, a origem ela é uma necessidade do ser humano que o direito ele reconhece que essa é uma necessidade básica e, portanto, né, garante a ela o status de um direito humano, né, que no direito brasileiro nós vamos tratar como um direito fundamental também, né, mas como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, se no plano internacional, né, a gente analisa, veremos que é um direito humano, né? Falaremos um pouco disso daqui um pouquinho mais para frente, mas eu vou deixar já essa sementinha para a nossa discussão. Então, pessoal, ela é primeiramente uma necessidade. Ela é uma necessidade justamente porque ela vai, né, ser parte desse substrato que vai ajudar a construirmos a nossa ideia de necessidade. Mas o ponto interessante para nós também, que vale a pena a gente pensar um pouco, é o que compõe exatamente essa origem. Né? Porque, como a gente falou lá da identidade, vamos falar que são vários aspectos, né? Que não é um aspecto puramente individual, um solitário, a pessoa não constrói solitariamente a sua identidade. Né? Então, existem aspectos ali que vão compor um direito à identidade. E existem também aspectos aqui que vão compor o nosso direito, a nossa ideia de origem. Eles têm a falar um pouco sobre isso, mas eu quis trazer alguns aqui, com os fatores que eu achei mais
interessante, né? O primeiro é o aspecto genético, gente. A gente não pode considerar que dentro de uma ideia de origem existe sim uma necessidade de conhecermos, né, aqueles que de alguma forma se relacionam com a gente geneticamente. Por quê, pessoal? Porque existe uma carga, né, de identidade que ela vem dos genes. Então, conhecer a nossa origem genética, ela também vai dar respostas, né? O Paulo, na fala dele, ele trouxe muito bem, né? Eu quero saber, por exemplo, se da minha família existe um histórico médico e a partir daí eu consigo me prevenir, né? Então, as questões genéticas, elas são interessantes, sim, para você também entender algumas questões sobre você, né? Ah, mas por que que eu tenho diabetes? Por que que eu tenho risco de hipertensão? Né? Por que que eu sou míope? Né? Existe aí, né, uma carga que é genética, que não é uma maldição, alguma coisa divina, como pessoas, né, como eras anteriores, né, colocavam. Existe uma questão, sim, que é genética. E a genética, ela é um componente forte, sim. Não é o único, mas é um componente forte da nossa origem. E existem também esses aspectos culturais e sociais. Né? Como eu disse, quando a gente fala de origem lá, saber um pouco da origem, de como é a sua família, ela vai além da genética e vai tomar, sim, os aspectos culturais e sociais de onde a sua família viveu, né? E essas angústias, né, elas estão cada vez mais chegando para cada um de nós que estão buscando, né, outros conhecimentos da nossa origem que vão além dos aspectos genéticos do estilo papai e mamãe que você vai pelo DNA ou avós, né? Hoje existem aí estudos que vão falar, que vão poder nos permitir traçar nossas origens genéticas dos nossos ancestrais mais longínquos, né? Já fica aqui, gente, uma dica para vocês, um documentário que a gente teve um tempo atrás, que chamava, acho que África Brasil, ou DNA África, não me recordo muito bem, mas justamente que pessoas estavam buscando, né, negros aqui do Brasil, dos mais variados locais do Brasil, buscavam saber suas origens, né? E aí encontravam lá, um era do Congo, um era de Angola, e esse documentário é interessante porque levou o pessoal até lá para conhecer algumas questões que são culturais, sociais. Né? Se a gente não quiser ir tão longe, né, pelo menos mais perto, a gente consegue, de acordo com esses aspectos culturais e sociais, ter respostas para nós, né, que são necessárias, que são importantes. Por que que a minha mãe abandonou? Por que que ela não tinha rede de apoio? O que aconteceu com o pai dela? Qual que é o histórico de vida dela? Né? Tudo isso, né, são aspectos de uma história que podem estar ligados com os aspectos culturais e sociais. E quem tem o direito à origem, pessoal, né? E o que fazer quando nós temos esse direito à origem negado? Né, a Juliana, no texto que o Paulo falou bem, né, ela colocou a questão, né, da adoção, da reprodução assistida, mas também a gente tem que pensar que existem situações que a própria família natural, né, ela nega esse conhecimento. Porque, pessoal, quando a gente fala de origem, quando a gente fala de história familiar, né, a gente acredita que normalmente as pessoas, né, entre aspas, normalmente, tá, pessoal? Mas normalmente isso é passado para a gente pelos nossos antepassados, né, no dia a dia ali, né, nos nossos eventos familiares, a gente escuta as histórias dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos pais quando se conheceram. E aí, pessoal, eu já queria trazer uma experiência, um texto que eu li que eu achei fantástico, que existe, obviamente, essa questão do segredo, né, do medo dos pais adotivos, às vezes, de contar, é um tema que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas teve uma pesquisadora que eu li, que ela falou o seguinte, falou, olha, esse é o momento ideal para que os pais adotivos também não só auxiliem os filhos, né, a buscar as origens, né, deles, mas como também utilizem isso como um momento de reforçar o vínculo deles com os filhos, né, também de colocar, de lembrar como é que eles viviam nessa época que estavam esperando, tá? O que aquele dia representou, né, como é que era a vida deles antes, ou seja, é um momento, né, daqueles que buscam que se for ressignificado pelos pais, pode também ser um momento não de rupturas, mas um momento de vínculos,
né? Bom, voltando ao nosso tema aqui e trazendo muito o que o Paulo já falou, né? A adoção no Brasil sempre foi muito calcada na ideia do segredo, né? Justamente porque, né, existia, entre aspas, um preconceito muito grande com os filhos adotivos. Era sim uma filiação de segunda categoria, a gente tem que lembrar disso, né? Durante muito tempo permitiu-se a dissolução desse vínculo de pai e filho de pais e filhos por uma decisão dos pais, né? Isso existiu até muito tempo e foi justamente em 88 que acaba isso aí, né? Que aí a gente acaba com essa possibilidade, acaba com a adoção simples, né? Que era uma espécie de guarda hoje em dia, né? De uma adoção para uma adoção, né? Que constitui uma parentalidade efetiva. Então, pessoal, né, ainda que tenha sido feito tudo isso, ainda subsiste essa questão do segredo, né? E esse segredo, como o Paulo colocou também, ele é algo que ele normalmente é muito mais angustiante para aquela pessoa no momento que ela descobre, do que necessariamente um prejuízo que pode causar para ela de sempre saber, né, que foi adotada. É claro, pessoal, que os pais eles têm que saber o melhor momento para falar isso, né, para os filhos, eles têm que ser preparados para isso. Mas o segredo, gente, obviamente, segredo não é bom para ninguém, né? Muito menos se você quer construir uma relação de de contato e de confiança, né? Como que constrói-se uma relação de confiança com os pais, sendo que a relação é baseada em um segredo, né? E aí, pessoal, a gente passa a ver que o direito à origem, né, ou à verdade, passa a ser um direito efetivamente quando a gente nota que existe uma proteção, uma preocupação internacional, né, de se garantir esse direito, né? O Paulo colocou, e o artigo do Juliano que falou sobre a Convenção dos Direitos da Criança, né? O artigo 8º, ele fala sobre o direito à identidade, inclusive o direito de conhecer, de ter a sua nacionalidade, o nome e as relações familiares. Também a Convenção de Haia, que o Paulo também citou no seu artigo 30, ela fala em conservação das informações, né, de que dispuserem relativamente à origem da criança. E olha só, gente, em particular, o respeito à identidade de seus pais, bem, né, assim como o histórico médico da criança, de sua família. Esses artigos são interessantes, pessoal, porque eles mostram para a gente que não é que não pode, a gente não pode entender o direito à origem como meramente o direito ao conhecimento formal das informações que estão no processo de adoção e eventual processo que está apensado ali, ou eventuais processos que tramitaram em relação àquela pessoa. Porque a verdade da vida, pessoal, ela vai muito além do que está no processo. E por isso é importante, sim, que nós garantimos, né, que essas pessoas, né, que são adotadas, que serão adotadas, né, elas tenham um conhecimento que vai além que meramente aconteceu para o Poder Judiciário, né? Então, é importante, sim, que não seja que não haja uma preocupação só de garantir, né, a conservação das informações processuais. Isso é importante? Claro que é. É importante colocar, né, os documentos dos pais estarem lá, né, porque a partir dessa documentação você pode, né, buscar, né, outras informações, mas quanto mais informações tiverem, inclusive se são informações extra-processo, né, é importante que isso também seja preservado. Bom, e aí, pessoal, deixa eu voltar rapidinho aqui. Quando a gente fala em uma proteção internacional, é aquilo que eu falei, né? Então, dentro de uma perspectiva de direitos humanos, a gente vê que o direito à origem ele é ligado a uma questão de identidade, e dois, ele goza de proteção autônoma pelo direito internacional. Ou seja, ele entra dentro de um sistema de proteção de direitos, um sistema de proteção de direitos humanos. Ou seja, conhecer a própria origem, ela é, sim, um direito humano. E o Brasil, enquanto signatário de diversos documentos internacionais, como esse que eu falei aqui agora, né, que tratam dessa proteção, né, ele tem necessariamente que zelar por esses direitos.
Do contrário, ele pode ser responsabilizado no plano internacional pelo descumprimento de determinada norma internacional que ele ratificou. Isso é importante, pessoal. É muito importante para mostrar que o Estado ele tem, sim, uma função e uma necessidade de garantir esse direito que tem que ser pensada, né, muito além da garantia do acesso ao processo. Por quê, pessoal? Porque dentro do direito nacional, nós temos uma proteção específica no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Essa modificação feita pela 12.009, né, que também é conhecida como é difícil, gente, falar de nova lei de adoção no Brasil, porque sempre tem uma outra lei nova. Então, a nova lei depois já passa a não ser a nova mais, né? Mas, nesse caso, foi a lei de adoção de 2009, que, na verdade, ela não é uma lei de adoção, ela é uma lei de tipo, direito à convivência familiar, né? E quando a gente fala de direito à convivência familiar, a gente tem que pensar, pessoal, que o direito brasileiro, especialmente o direito da criança, ele vive sempre numa montanha-russa. Por quê? Porque em 2009 a gente teve uma lei que garantiu proteção. E aí nós tivemos uma nova lei, né, a nova lei de adoção, que trouxe, na minha modesta visão, uma desproteção à família biológica, certo? Então, a gente está sempre nessa montanha-russa, né? E esse momento, especialmente autoritário que nós vivemos, é um momento que, normalmente, as famílias biológicas, né, que normalmente são famílias que estão em necessidade ou que têm dificuldade, né, mais dificuldades, né, de exercer uma parentalidade, né, eles acabam sendo colocados de lado em prol de uma política pública de favorecimento da adoção, que não deveria existir, porque a adoção não é política pública. A adoção ela tem que ser ela tem que ter aquele local que é destinado a ela, uma medida protetiva extremamente importante de salvaguarda ao direito da convivência familiar. Quando descumpridas as determinações do artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente. E a partir do momento que é descumprido, né, aí sim a gente tem que falar de mecanismos para melhorar esse instituto jurídico. Bom, sobre esse tema também dá para a gente falar muito sobre ele, né? Mas vamos voltar ao que nós viemos falar, que é a direito à origem. Então, pessoal, o artigo 37 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala sobre conservação do processo de adoção e outros feitos relacionados para garantir o acesso a qualquer tempo. E aí, pessoal, vem o artigo 38, né, que complementa, que vai falar sobre o acesso a essas informações, que para mim, pessoal, é um dos melhores artigos relativo ao exercício de direitos de crianças e adolescentes pelos seus titulares, ou seja, pelas próprias crianças e adolescentes. Porque o artigo 38, pessoal, ele vai falar o seguinte, que o maior de 18 anos ele tem acesso aos processos, desimpedido. Mas fala que para aquelas crianças e adolescentes que queiram ter acesso ao seu direito à origem, que tem que ser assegurado a eles, mas sendo garantido ali o apoio jurídico e o apoio psicológico. Então, repare, pessoal, se qualquer exercício de direito para uma criança, para um adolescente, tivesse essa preocupação de dar apoio jurídico e psicológico para que ela exercesse o seu próprio direito, nós teríamos uma sociedade que estaria muito mais atenta a efetivação dos direitos da criança e adolescente do que a que nós temos hoje, que tenta colocar a criança e adolescente, ou ver a criança e adolescente, sempre numa postura de que ela é incapaz de contribuir, ela é incapaz de falar, ela é incapaz de ter vontade própria. Né? Porque o artigo 38 fala o seguinte, é a todo momento, garantindo aí apoio. E, pessoal, repare o tanto que isso é importante, porque, especialmente na adolescência, é um momento que nós estamos, né, vivendo toda aquela fervilhando nossos hormônios, nós temos mais necessidade de construir a nossa identidade, de entender o nosso lugar no mundo. Né? E ter o acesso, né, a esses procedimentos pode explicar muitas coisas. Mas aí eu faço minha as críticas do doutor Eduardo Rezende Melo, que diz o seguinte, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz menos que diz o direito internacional? Na minha visão, sim, ele diz muito menos. Por quê? Porque garantir o acesso ao processo, não necessariamente te garante o acesso à pessoa, à história.
né, te garante acesso à história judicial, mas o que está por trás, o que está por fora, o que aquela pessoa, né, aquela mãe, aquele pai, né, queria te dizer, queria te colocar, queria te trazer, fica de fora, porque não necessariamente os procedimentos judiciais eles conseguem garantir acesso a essas outras informações, né? Então, pessoal, na minha visão, diz menos. E aí é importante nós pensarmos em outras possibilidades, justamente porque, pensando nessas outras possibilidades, a gente é capaz de construir outros modelos, como, por exemplo, o da adoção aberta. A partir do momento que nós pensarmos que o direito à origem ele vai muito além de conservar o procedimento de adoção e, às vezes, o procedimento de aplicação de medida protetiva, que nós pensarmos que o direito à origem ele pode, sim, reservar o direito de garantir acesso a outras informações, como uma carta, né, como os dados pessoais para um possível contato no futuro, como a gravação de vídeo. Gente, hoje em dia todo mundo tem um celular. Se a mãe quiser gravar um vídeo, né, para o seu filho, o que impede, o que impediria isso? Além de uma cultura, né, arraigada de que a adoção ela tem que ser a substituição de uma família e nunca a soma de afetos, como o Alexandre bem postou esses dias comentando o caso Carol Nakamura. Né? A gente tem que entender, a gente tem que começar a pensar e quebrar essas ideias de que a adoção ela tem que ser o famoso corte limpo que a professora Cláudia Fonseca gosta de dizer, né? Que a adoção ela tem que ser uma substituição e, a partir daí, o total desprezo com a família biológica, né, o total desprezo com a história daquela criança, daquele adotado, né, exceto com a história judicial, e né, porque isso atrapalharia ali a formação daquela nova relação de parentalidade. E aí, gente, a gente tem que trazer esse debate para o século XXI. Né? A gente tem que trazer esse debate já naquele contexto que a gente fala que o direito que não existe um direito ao segredo da família natural, da família biológica, da família adotiva, certo? Não existe. Então, se a ideia é garantir o direito à origem, a verdade biológica daquela criança, daquele adolescente ou daquele adotado, né, gente, que já está adotado, mas que pode ter acesso a essas outras coisas, né? Por que não? Nós estamos falando do desenvolvimento da personalidade, nós estamos falando do desenvolvimento da identidade, nós estamos falando de uma questão de bem-estar. A gente pode até entrar, gente, se isso não faz parte de uma ideia de saúde, né, daquela pessoa. Porque, afinal de contas, né, gente, existem sim a tríade, né, tóxica, como o Paulo mencionou mais cedo. Né? Então, pessoal, quando a gente falar em direito à origem, trazer esses substratos, ele é importante sim para que nós mostremos que, dentro dessa visão de direito à origem, nós temos que trabalhar de uma forma muito melhor, né, esse direito, essa necessidade de preservação de dados, porque a preservação de dados processuais ela tem que ser expandida para uma preservação da origem, uma preservação da história, né, uma preservação daquilo que realmente vai integrar o direito à identidade daquela criança. Pessoal, eu preparei isso para a gente começar a nossa conversa. Eu queria deixar aqui os meus contatos para vocês, né? O Marcelo M. Vieira, @yahoo, que é o e-mail que eu acesso mais fácil, mas também, né, os meus contatos, né? O meu Instagram pessoal e também o Instagram do Direito da Criança em Pauta, que é o Instagram que eu mantenho junto com a professora Marina Silva, no qual a gente trabalha os direitos da criança e adolescente em todas as suas vertentes, inclusive a adoção, embora, né, seja muito mais amplo do que a questão adotiva. Pessoal, eu queria novamente agradecer o convite do Paulo, agradecer o convite da adotiva e me colocar à disposição de vocês para que a gente possa falar um pouco mais sobre os temas aí, sobre as coisas que eu coloquei ou sobre outras questões que vocês queiram trazer. Então, pessoal, muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma com o debate. Paulo?
só. Obrigado, Marcelo, pela brilhante apresentação, né? Eu acho que chegamos no ponto, né, de convergência para iniciar o debate, né, no ponto. Mas eu queria só ressaltar uma frase que você falou aqui, que eu anotei, que é: a verdade da vida está muito além do que está nos processos, né, do que está no processo da adoção. Tem mais coisa no processo do que nós achamos que possa ter, tem muito mais informações por detrás. Se torna uma construção, né, de identidade que passa pelas informações, saber qual é a altura. Outro dia eu descobri por que minha filha é mais alta que eu. Né? Eu sou baixinho, eu tenho 1,64 m. Né? Aí eu descobri que meu pai era baixinho e a mãe era alta. Né? Então, por isso, eu falei para minha filha isso ontem. Mas sabe por que você é mais alta que eu? Porque minha mãe era alta. Você sabia disso? Ela abriu um sorriso assim. Né? Olha só, então, são coisas que não têm preço. Né? Então, são essas informações que a gente anda atrás, né? E que muitos pais adotivos andam atrás e que buscam isso de forma incessante. Está aí as buscas pelos DNAs, está aí as opções que a gente tem que incentivar através dos efeitos como esse do projeto Reencontro da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, generalizar isso aí, porque isso é uma dívida do Estado, né? Uma dívida do Estado, que se permitiu que se construíssem processos até agora dessa natureza, ocupando muito tempo, graças à adoção brasileira, um nome horrível, né, no nosso meio. Então, vamos deixar a palavra para o debate, né, para as perguntas. Nós temos uma autoridade no assunto e gostaríamos de aproveitá-la ao máximo. Posso provocar aqui, já vou aproveitar para abrir o debate e agradecer. Bom, maravilhosa a exposição, Paulo, muito obrigado. O doutor Marcelo também traz uma exposição e algumas provocações que são muito boas, né? Muito bom ouvir isso, né? Com essa vivacidade. E só quero fazer coro ao que o Paulo falou e lembrando do que o Marcelo falou de que a vida vai muito além dos processos, né? E tem algumas instituições, o Instituto Fazendo História trabalha muito isso de tentar fazer registros que vão além dos processos, né? Também isso eu percebo que é uma discussão entre técnicos, às vezes, se você oferece o processo de destituição para os pais adotivos. Isso eu percebo que alguns técnicos acham que não é positivo. Tem uma discussão de que a vida não está realmente no processo de destituição, e realmente não está. A vida da criança não é só aquela enfim, né? Não é apenas os direitos que lhe foram rompidos, tem muito mais além daquilo. Então, é muito importante a gente ter outros registros, mas às vezes é a pouca informação que se tem aquela, né? E às vezes alguns técnicos negam esse acesso a alguns pais adotivos, dizendo que isso corre em segredo de justiça, né? E a criança, então tem informações privadas da família biológica que a família adotiva não deveria saber, né? E algumas pessoas defendem que não tem esse acesso, porque se tivesse que ter, então a família biológica também teria que ter acesso ao processo de adoção. Aí sim seria justo, né? E eu sempre digo, cara, então continuamos a família adotiva tendo acesso ao processo de destituição e vamos lutar, então, para que finalmente a família biológica tenha acesso ao processo de adoção também. Porque a gente só fechar um lado, a gente só perde. Eu acho que a gente tem que avançar. Eu não vejo essas pessoas que colocam essa dúvida, às vezes elas não participam desses debates como a gente está aqui hoje e tal. Acho que a gente, em vez de perder direitos, a gente tem que avançar. E então eu percebo esse debate, eu acho que é muito necessário. Tem uma outra questão também que às vezes eu percebo que alguns técnicos dizem a respeito disso, dizendo que não é bom para os pais adotivos verem o processo
porque eles começam a rotular a criança. Tudo que a criança faz, então é porque ela sofreu aquela violação de direito, então é por isso que ela é revoltada, por isso que ela fala alto, por isso que ela não... Né? E para mim, me parece uma justificativa um tanto com pouco sentido, porque se os pais não têm aquela informação, eles também fantasiam. Eu acho que a fantasia também me parece até mais perigosa que o dado real nesses momentos. Então, me parece um pouco fundamentada isso, né? Aí me dizem também, eu não sou especialista em direito, tem bem longe disso, né? Aí me dizem que mas é um processo que ele corre em segredo de justiça, mas enfim, se a pessoa que está no meio daquilo é a criança, será que os pais da criança que estão cuidando dessa criança agora, os pais adotivos não têm que ter acesso a essa informação que é da criança também? Então, gostaria de ter um pouco essa opinião do Dr. Marcelo em relação a isso, porque isso é uma dúvida que eu vejo que volta e meia é recorrente nesse assunto, e é alguma coisa que, vamos dizer, não é um avanço tão difícil de ser feito, né? Eu acho que talvez a gente criar um protocolo para lidar melhor com isso é algo que, né, a gente não precisa fazer uma lei nova, não sei, né, mas acho que já é um pequeno avanço, mas que acho que já traz uma diferença. Se o doutor Marcelo tiver uma visão sobre como lidar com isso, eu acho bem interessante de ouvir. Ô, Alexandre, primeiramente, né, obrigado pelas suas palavras aqui. Estou ansioso para ler o seu próximo livro. E em relação à sua questão, é importante deixar claro o seguinte: não existe segredo de justiça entre as partes. Então, assim, se ela é parte do processo, ela não pode, hora nenhuma, não ter acesso aos autos. Uma questão que a gente tem que reparar, e aí, assim, é um pouco, vamos dizer assim, técnica demais, e aí eu acho que, na verdade, não é nem... O que eu vou falar aqui, Alexandre, é assim, sendo muito técnico e muito chato, a resposta seria essa, sabe? Mas o que está por trás da negação não é isso, tá? Tecnicamente falando, olha só, quem tem direito é a criança, certo? Se é a criança, ela que deveria exercer esse direito. Se fosse um adulto, né, só ele poderia exercer esse direito, os pais de uma forma nenhuma. Como, né, os pais, né, o guardião, tecnicamente falando, quem teria essa possibilidade de acompanhar essa criança em juízo seria, primeiro, os pais ou os representantes. Quem seriam os representantes? Né? Os próprios pais ou os tutores legalmente colocados. A gente tem uma discussão aí se a figura do guardião ele seria ou não equiparado à figura de representante legal. Legalmente, não. O guardião ele é um representante judicial que ele não, e a guarda ela não dá para os guardiães nenhum direito de representação. No caso, o juiz ele tem que propor, ele tem que, na decisão dele que concede a guarda, colocar expressamente quais são os direitos de representação. Então, em tese, essa criança que está no meio, ela não tem, repare, ela não tem advogado. Por quê? Porque entende-se que é o Ministério Público que está atuando em relação a ela, mas o Ministério Público, ao mesmo tempo, ele está contra os pais, né? E ele, ao mesmo tempo, ele é fiscal da lei, ou seja, ele está em posições que são complicadas ali, que, na verdade, elas não podem ser, na minha visão, né, colocadas para a mesma pessoa. Então, se ele é parte, né, ele não é fiscal da lei. Né? Então, se ele é parte em relação à criança, né, necessariamente, né, você teria que ter ali advogados com os pais, para os pais analisarem, mas aí você gera uma outra questão, que quem cuida ficaria alijado do processo. Ou seja, quem o Estado coloca como cuidador daquela criança, né, o juiz coloca como cuidador daquela criança, ficaria no escuro sobre uma questão que é extremamente importante para a definição da vida daquela criança. Então, repare, né, que é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido, tá? Diga-se de passagem. Então é o seguinte, primeiro a gente tem uma questão, uma definição no papel de guardião,
que é uma questão complicada para o direito, né? Porque ele é um instituto protetivo, mas que vira e mexe, ele precisaria de um direito de representação, mas que ele não tem, que ele tem que ser colocado pelo juiz. Só que, por outro lado, então, a negativa para um adotando não ser parte desse processo, não poder analisar ou não poder ter acesso, seria essa. Tá? Seria que ele não é parte do processo, parte é a criança, e ele não é representante legal daquela criança, porque o representante legal são os pais. Então, tecnicamente falando, a resposta seria essa. É isso? Não, não é isso. Não é isso o problema. O que está por trás? Tudo isso que você disse. Às vezes um preconceito, às vezes um medo, né, de que as informações ali contidas, elas poderão afastar o adulto daquela criança, poderão, né, gerar questões ali que vão dificultar a formação do vínculo, ou meramente preconceito, ou meramente desconhecimento. Tá? Mas, assim, legalmente falando, eu acho que é indefensável garantir isso justamente porque, né, como que o guardião, né, ele vai poder depois exercer o seu mundo de guardião, né, o seu dever de assistência moral, pessoal, moral, assistencial e educacional, sendo que ele não tem informações suficientes para lidar com uma questão simples, do tipo, tá, por que eu estou aqui? Por que aconteceu com meus pais? Né? Que informação é essa? Né? Por outro lado, sabe, o Alexandre, seria complicado porque se tem mais de 18 anos, né, ou se os pais, se os guardiões, eles entram com o processo de adoção, eles vão ter que conhecer a história daquela criança também, né? É importante conhecer, né? E aí, não tem? Não tem contato? Não tem acesso? Né? Como que eles vão lidar com as questões, as dúvidas da criança que vão surgir para eles? Né? Quando eles falarem assim, olha, né, nós não somos seus pais biológicos, a gente te ama, né? Mais não, né? Não tenho mais, né? O mais da sensação de que você tem que apagar o anterior, né? Nós te amamos, né? Você é o nosso filho, você é a nossa filha, né? E assim por diante, nossa relação está sendo construída, né? Então, é difícil e é realmente, vamos dizer assim, uma contradição prática. Precisaria de lei para isso? Eu acredito que não. Acredito que conhecendo o microsistema de direito da criança, entendendo como que funciona todo o sistema de direito da convivência familiar, né, eu entendo que isso está implícito, certo? Agora, no Brasil, a gente tem uma situação muito difícil, porque se não está na lei de forma muito clara, as pessoas elas acham que a omissão ali significa negação. E, na verdade, nesse caso, não é. Se você quer proteger, como que você vai proteger sendo que você não sabe, né? Aí, Alexandre, eu acredito que realmente passa muito por uma questão de formação dos nossos juristas, dos corpos técnicos, né, e etc. Mas, assim, gente, tudo que envolve adoção é sempre marcado por uma disputa de narrativas que são muito complicadas, sabe? De interesses envolvidos que não são só, tá, gente, o interesse da família biológica versus família natural, tá? Da família biológica ou família adotiva. Não é só isso, não. Tem muitos outros interesses envolvidos aí que não vale a pena a gente entrar muito, né? Interesses que envolvem questões religiosas, questões profissionais. Então, é sempre muito difícil de falar isso, porque o debate, Alexandre, nunca é claro, sabe? As pessoas nunca colocam as cartas à mesa e falam, olha, é por isso que eu estou fazendo isso, é por isso que eu entendo isso, sabe? Então, sempre é muito difícil. Mas, assim, concordo com você. Para mim, é inimaginável, é, é violador de direitos qualquer entendimento nesse sentido, né? E aí sim, eu acho que as equipes técnicas, os operadores do direito, eles têm que ser melhor formados para isso. E acho sim, Alexandre, nesse caso, que talvez sim uma intervenção junto ao CNJ para fazer uma recomendação ou um protocolo poderia sim ajudar, né, a esclarecer essa situação. E aí quando você me pede assim uma possibilidade de a gente fazer o que de prático a gente pode fazer? Talvez, né, enquanto associação, enquanto adotiva, fazer uma provocação, sabe? Fazer uma provocação, olha, está acontecendo isso, né? Conversar com os outros órgãos também, os outros institutos, os outros órgãos, né? As outras instituições, né? E tentar
colocar esse ponto em evidência, sabe? Para que isso seja discutido e talvez, né, nós tenhamos aí uma mudança de postura. Então, o CNJ ele sempre é um bom caminho para que a gente, né, para o bem e para o mal, sabe? Para a gente poder pressionar para outras instituições e tal. E aí, Alexandre, por isso que eu falei mais cedo, quando eu comecei a falar, que é muito importante que a gente coloque essas questões no papel, que a gente divulgue essas ideias, que a gente lance livros, que a gente coloque essas discussões em pauta. Porque se a gente não faz isso, essas questões elas ficam invisíveis no mundo jurídico, sabe? E aí as pessoas passam a não se importar como aquilo ali não existisse. Eu vou te dar um exemplo, né? Esse livro que eu estou lançando agora, né? Quando a gente colocou na internet, olha, esse é o tema, o que a gente mais escutou foi assim, mas pode devolver um filho adotivo, ou seja, as pessoas não têm nem noção que é uma situação que acontece. Não vou dizer que é corriqueira, não vou dizer que é normal, mas acontece. E não deveria acontecer. Né? Então, se as coisas ficam invisibilizadas, aí que ninguém vai resolver mesmo, aí que ninguém vai colocar o tema para debate. Te ajudei de alguma forma? Muito, 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 muito preciso, né? Acho bem positivo. Acredito que, enquanto associação, talvez uma movimentação é viável. E não, agradeço, já iluminou bastante. Eu acho que é um tema que a gente precisa fazer, porque é um tema muito prático e que eu vejo muita dúvida e que eu acho, o que me parece. Agora também, quando o senhor trouxe isso, né, de que não se coloca as cartas na mesa, foi uma metáfora muito boa, porque as justificativas não me parecem coerentes, né? Tem que ter alguma outra coisa, alguma questão de visão de mundo, alguma outra, né, que tá por trás disso. Então, mas enfim, a gente tem um caminho aí a trilhar, com certeza. Não, ajudou Ô, bastante. ô Alexandre, quando você tiver qualquer dúvida desse negócio tá estranho, você fala o seguinte, vira para a pessoa e fala assim, então tá, você pode botar isso no papel? Porque se ela botar no papel, é importante, porque, primeiro, a partir daí você tem, com o papel, você pode, né, ir até o superior dela e tal, né? Ou, se ela falar que não, é porque alguma coisa está estranha. Alguma Boa, coisa isso está estranha. é uma dica prática também que a gente trazer, porque muitos pais, muitos pretendentes me trazem essa questão. Muito, muito bom. Perfeito, obrigado, doutor. Excelente. Só retomando aqui, então, vendo aqui o nosso chat, né? Além das congratulações e parabéns, aqui a Andréa coloca um comentário. Importante pensar também o que está nesses processos. Os processos de instituição do poder familiar podem estar cheios de preconceito de classe, raça, gênero em relação à família de origem. É isso É mesmo, isso. André. É isso mesmo. Depois passa por detrás, né? Porque não é dito, né? Isso é fundamental. Eu queria passar a palavra para a Renata, que levantou ali a mão. Boa noite, gente. Quando eu li o artigo, me chamou muita atenção a questão lá na França, né? Do direito da mãe de também não ser identificada. E eu acho que isso toca muito na questão do aborto, que aqui é uma coisa que é muito difícil para a gente conversar. Mas, ao mesmo tempo que tem o direito da origem do filho, também tem essa coisa, né? E aí eu não sei se o Marcelo tem mais dados sobre isso, porque isso é só mencionado lá no artigo e eu fiquei curiosa para pensar isso também, né? E lá no artigo fala que tem várias críticas em relação a isso, mas eu fiquei pensando que também é uma possibilidade. E quando agora acabaram de comentar no chat, né? Essa questão da racial, a Andrea colocou aqui, o direito à origem ele é negado ao povo negro nesse Brasil. Quando o Rui Barbosa lá manda queimar os documentos, ele impede que as pessoas que já haviam sido escravizadas, já haviam perdido o direito a ser gente, que é isso que a escravização faz, ele queima esse direito à origem. Então, o direito à origem é um problema de classe também. É um problema de raça, é um problema de classe, né? E ele está muito presente ainda nas classes populares. E nem sempre vinculado à adoção, né? A minha mãe, por exemplo, não tem o nome do pai dela na certidão. O meu pai era alcoólatra, minha mãe saiu de casa com a gente, eu tinha 2 anos, e aí quando o Paulo falou essa questão, né, que ele descobriu recentemente,
Um ano atrás, uma prima criou um grupo de WhatsApp e eu descobri que vários dos meus tios têm glaucoma. E que sempre, né, o oftalmologista tem miopia, sempre pergunta, né, tem problema de glaucoma? Eu falei a vida inteira que não. E às vezes esse direito à origem não está vinculado só à questão da adoção. Eu achei assim, muito importante tanto a exposição do Paulo quanto do Marcelo. Muito obrigada pela partilha. Renata, é excelente a lembrança que você trouxe da questão do direito à origem, né, e o povo negro. É interessante, né, porque o Rui Barbosa ele faz isso, né, para evitar que possíveis ações de indenização, né, do povo negro né, por aquilo né, pela origem, pelo ter trazido a força e assim por diante. Né? Então, assim, é importante a gente ver, né, entender que o direito à origem ele já foi sonegado antes, nós já sofremos, e pessoas ainda sofrem muito por ter essa negação, né? E aí? Né? Nós vamos dar um passo para frente ou nós vamos continuar, né, com um passo para trás? Né? Então, assim, é importante, primeiramente, quando a gente fala no negócio do direito à origem, né, entender que isso é um direito, primeira coisa. Sabe? E direito tem que ser assegurado. E mais do que isso, pessoal, guardem essa frase, né? Assegurar direitos custa dinheiro, sempre. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque assegurar direitos implica que o poder público ele terá que ter ações ativas para fazer com que aquelas pessoas possam exercer os seus direitos. Então, quando a gente fala assim, direito à origem, né, é necessário que o poder público ele comece sim a investir na digitalização desses processos, né, na digitalização de outros dados possíveis. Se tiver lá um vídeo que tenha sim uma questão de armazenamento, num lugar que o servidor não pode queimar, né? Então, assim, gente, tudo que a gente fala sobre assegurar direitos, e especialmente direitos fundamentais, né, tem que ter recurso envolvido. Isso é importante, gente, porque a gente tem que pensar dessa forma. Então, se a questão é ter recurso, como é que a gente vai fazer para que tal lugar, ou para que o Poder Judiciário, para que, né, o Poder Público, né, mantenham essas informações, né? Que seja lá um centro de digitalização, etc., para que aquilo ali seja mantido. Antigamente, né, a gente podia falar que era complicado, porque antigamente você tinha aqueles arquivos enormes, prédios de arquivos. Hoje em dia você consegue digitalizar tudo, né, gente? Né? Hoje em dia não tem como falar de falta de espaço, né? Muito comparativamente com o que era antes, né? Tanto o custo para a manutenção desse espaço quanto para você preservar, né? É relativamente pequeno. Em relação ao que você trouxe do accouchement connexe, do direito francês, Renata, você tem toda a razão. Existe sim essa questão do aborto no Brasil. Ela é importante, gente, porque ela, na verdade, ela perpassa muito sobre as questões de paternidade, maternidade, especialmente maternidade, de uma faixa da população. E isso tem impactos, né? Inclusive, por exemplo, você liberando o aborto, você vai ter possivelmente menos pessoas, menos crianças, adolescentes para adoção, né? Porque teoricamente aqueles, entre aspas, indesejados ou vamos dizer assim, aqueles que surpreendem, né, o casal ali, eles vão, possivelmente eles não vão existir e com isso, né, não vão ser colocados em instituições, não vão ser rejeitados ou enfim. Né? Tudo isso pode gerar outras questões que a gente não sabe ainda, porque o aborto não é liberado no Brasil. Agora, a questão desse estudo na França, ele já é alvo de muitas questões, justamente porque, né, ele vai causar prejuízos ao direito da criança. E aí é aquela questão, o direito da mãe e o direito da criança, como é que faz? Existe algum que vale mais, um que vale menos? A gente tem que lembrar que dentro do direito brasileiro, a única faixa etária que goza de proteção constitucional, de prioridade absoluta em assegurar seus direitos é o da criança, não é o da mãe.
né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, já existiram vários projetos para tentar colocar questões parecidas com esse Instituto Francês no Brasil, chamado parto anônimo, né? Mesmo a ideia de parto anônimo não foi aprovado nada nesse sentido, nada que eles tentaram virou lei, tá? E existe sim uma questão grave, que é, né, o direito da mãe à sua identidade ali vai valer mais do que o direito da criança, e aí a gente tem que lembrar o que o Paulo falou mais cedo, né? Se nas questões de reprodução assistida, nós já tivemos situações em que foi quebrado o anonimato para garantir acesso a dados médicos, né? Como é que a gente conseguiria assegurar o mesmo direito para mães que não foram identificadas, sabe? Isso é muito complicado, sabe, Renato? Eu, particularmente, não sou favorável a questões de anonimato a ponto de nada poder ser identificado, ou pelo menos não ter nem sequer acesso aos dados médicos. Sabe, eu acho que não é isso o que coloca a legislação internacional, não é isso que coloca o direito brasileiro. Né? Eu acho que se a gente for pensar nisso, imagina o prejuízo que isso pode acontecer, né? Porque você vai negar o direito dessas crianças a terem acesso à sua origem. Né? Então, é complicado, tá? Não tem resposta fácil, viu, Renata? Não, eu tô aqui colocando a minha opinião enquanto pesquisador, enquanto cidadão, tá? É a minha opinião, viu, gente? Não sou o senhor da verdade, não quero dizer aqui que é a única possível, tá? Mas dentro dos meus estudos e especialmente do meu trabalho com o direito da criança e adolescente, eu vejo isso como um prejuízo ao direito daqueles que gozam de prioridade absoluta pelo texto constitucional, tá? Então, esse é o meu posicionamento, tá? Claro que, né, vários outros são possíveis, né? E aí sim é uma discussão que vale a pena ser travada, né? Mas esse é o meu entendimento, tá, Renato? Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Renato. Obrigado, Marcelo, pela resposta. Elisa está inscrita aqui. Eu vou falar rapidinho, porque eu não sei como que a gente está de horário, mas eu queria fazer um comentário sobre a fala do Marcelo, sobre essa questão de a gente não ter muita produção teórica, de fato, sobre sobre adoção aberta, e uma coisa que me deixa assim, muito inquieta é essa imprecisão teórica também. Então, primeiro, o senso comum chamar de adoção coisas que não são adoção, né? Então, esse caso que a gente viu ontem, por exemplo, exemplifica isso muito bem, de que a gente fragiliza muito a adoção, porque a gente chama de adoção coisas que não são adoção regular, né? E uma outra coisa é essa confusão entre adoção aberta, adoção intuito persona e adoção brasileira, e que é uma confusão que não só está presente no senso comum, mas está presente, inclusive, nas instâncias superiores, né? Então, as discussões que eu faço no meu projeto de mestrado sobre as decisões do STJ vão justamente nesse sentido. Assim. Então, você confunde o que é adoção brasileira, que é crime, com a adoção intuito persona, que está fora do ordenamento jurídico, mas não é crime, né? Então, a gente chama tudo da mesma coisa, e adoção consentida, adoção direta, e a gente pega essas consolidações que a gente tem no ECA, né, como o acolhimento familiar, por exemplo, e a gente chama qualquer família que recebe uma criança, mesmo que irregularmente, a gente chama isso de acolhimento familiar. Então, tem muita coisa, assim, para além disso, é de quando a gente encontra esses materiais de que não tem, existe uma indefinição muito grande, né, de como que esses termos vão sendo agenciados. Então, a própria convivência familiar que você fala, que você estuda, né, a gente tem essa tentativa de chamar de convivência familiar qualquer família que convive com essa criança, e não a família de origem, né, inicialmente. Então, eu acho que, para além disso tudo, tem, de fato, né, que primeiro dar um passo para trás para a gente definir isso, para a gente falar sobre esses conceitos, para a gente poder aprofundar um pouco nessas discussões, né? E eu acho que, de fato, é uma coisa que tem que ser feita, assim, deixar mais claro o quanto esse campo da adoção, por mais que tenha muita discussão, a produção ainda é escassa, né? Uma produção teórica, assim, mais consolidada. Mas adorei o encontro, as falas e agradeço. Elisa, você foi certeira, assim, eu até queria depois, não sei se você notou meu e-mail, mas se você pudesse me mandar um e-mail depois para a gente poder falar um pouco sobre o seu projeto, tentar te dar algumas dicas também sobre de bibliografia,
eu acho que eu posso tentar te ajudar. Mas, assim, você foi perfeita, você foi muito certeira. É exatamente isso. Olha só, né? No meu mestrado, né, que virou o livro, vou até mostrar para vocês, pessoal. Virou esse livro aqui, né? Essa aqui já é a segunda versão do livro, né? Direito à Convivência Familiar. Tem a versão clássica, que eu gosto tanto dela. Eu acho tão bonita essa capa. E aí, no meu trabalho, sabe, ô Elisa, o que eu mais tentei fazer foi justamente definir direito à convivência familiar, justamente para a gente poder evitar essas questões, essas discussões que na verdade, Elisa, você foi tão certeira, porque a expressão que você usou diz tudo, né? Essas expressões elas estão sendo agenciadas por determinadas pessoas ou determinados grupos que estão querendo, né, desvirtuar determinadas situações. Então, por exemplo, convivência familiar hoje em dia, de repente, um grupo de direito civil, direito de família, resolve falar de direito à convivência, que nada seria que direito à visitação. Eles falam, não, visitação não é um bom termo para isso. Outros vão falar que direito à convivência é a guarda. Então, olha só, é necessário sim que nós colocamos e colocamos pressupostos, né, que nós estudamos, que a gente coloque da onde a gente está tirando as coisas e que a gente tenta desfazer todas essas confusões, né? Você usou o exemplo da adoção, que para mim é perfeito, né? A adoção brasileira é uma coisa, é crime, como você bem disse. A adoção intuito persona, ela é, em regra, irregular, ela só vai ser regular nas hipóteses do artigo 13, artigo 50, parágrafo 13, né? A adoção intuito persona no Brasil, ela só é, na teoria, possível em 3 situações, né? Adoção unilateral, né, que é o filho, adotar o filho do cônjuge ou o companheiro, né? Primeira, né, adoção por parentes, né, ou seja, porque só vale aquela criança ali, aquela ali, né? E adoção por tutor, né, ou guardião ou pessoa que tem a guarda legal daquela legal, tá? Guarda de fato não vale pelo prazo de 3 anos. Então, olha só, são 3 hipóteses de adoção intuito persona que elas são totalmente justificáveis. Né? Por quê? Porque ali já existe um vínculo forte, né? Algo que justifica você não seguir a ordem do cadastro. Fora delas, a adoção ela deveria ser irregular e não regularizada pelo Poder Judiciário, né? Eu tenho um artigo, Elisa, depois você entra em contato comigo que eu te mando, né, que é analisando a ideia de melhor interesse da criança em questões de convivência familiar pelo STJ. E o que nós temos lá, gente, é uma salada. Sabe, assim, a gente tem uma salada. Gente, o Alexandre falou muito bem esses dias que a adoção no Brasil é irrevogável. É irrevogável, Alexandre, até a hora que o STJ resolve revogar. A gente tem vários casos de adoção revogada no Brasil. Olha que loucura, sabe? Ah, mas por que o filho resolveu voltar a morar com a família biológica? Né? E aí, eu vou fazer minhas palavras do Alexandre aqui. Tá? Por que a gente não está falando em somar afetos? Aí, olha, gente, olha que loucura esse caso, especificamente. Era um caso de um jovem que tinha sido adotado, certo? Depois, né, o pai que o adotou, né, adoção unilateral, tá? O pai que adotou resolveu desconstruir a filiação, alegando que o filho nunca tinha tido uma relação paterna com ele ali e que o filho estava morando nunca perdeu o contato com a família do pai biológico, né? E ele estava inclusive morando com a avó. Aí o STJ falou assim: não, tudo bem, então vamos revogar. Só que é o seguinte, nessa de revogar, o que aconteceu? A revogação da primeira, ela não retorna os vínculos iniciais com os pais. Você não cancela a adoção. Então o menino, ele simplesmente deixou de ter pai. Olha que loucura. Ele deixou de ter vínculo, ele deixou de ter o lado paterno na certidão dele, gente. Olha que loucura. Sabe? Então, Elisa, você tem toda a razão, sabe? A gente tem que realmente começar a colocar esses conceitos de forma clara, né? E esses conceitos, sabe, Elisa, o que me incomoda mais é porque são várias coisas ali que estão na lei, sabe? Adoção aberta, não. Adoção aberta, sim, é um conceito que a gente tem que começar a pautar, gente. E aí, sim, é necessário que nós pensamos, sim, em produção teórica sobre o assunto. Se a adotiva quiser, quando tiver amadurecido, né, eu ajudo a organizar, a gente faz um livro, né,
com essa fundamentação, porque é um material que não existe no Brasil ainda, né? Eu, particularmente, gosto muito da ideia de adoção com contato, mais do que adoção aberta, porque a adoção aberta ela está sendo totalmente, né, desvirtuada para virar adoção intuito persona. E aí, gente, esse é um caminho que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo. Não estou querendo dizer que todas as adoções intuito persona sejam ruins, né? Que a adoção direta, na verdade, né? Que aquela entrega direta seja ruim. Tem casos que deu super certo, né? Tem casos que deu super errado, né? Tem casos que não deu, né? A questão toda é que se a gente vai entrar nesse modelo, a gente tem que fazer uma outra discussão, que não é a discussão da adoção aberta. A adoção aberta, para mim, ela é totalmente compatível com o sistema do Sistema Nacional de Adoção. Para mim, ela é totalmente compatível. O que a gente tem que fazer é garantir que haja uma possibilidade, né, uma mudança cultural para que ela seja colocada. Para mim, pessoal, a adoção aberta com contato, ela independe de qualquer legislação nesse sentido. Ela é de uma decorrência lógica do sistema. De qual sistema? Desse de direitos humanos, nós estamos falando, e do direito brasileiro, porque várias desses tratados internacionais, eles foram recepcionados pelo direito brasileiro, né? E se não foram com o status de norma constitucional, em razão da emenda constitucional número 45, que é de 2004, né? Se são textos anteriores, como a Convenção dos Direitos da Criança e como a Convenção de Haia, nesse caso, eles são recepcionados pelo direito brasileiro como norma supralegal, ou seja, normas que condicionam as normas infraconstitucionais, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Então, ou seja, nós temos já um pensamento numa norma que ela está abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária, que nos permite, né, construir esse modelo. Agora, esse modelo, ele não precisa de determinação legal. Não existe, gente, nenhuma determinação legal que fala o seguinte: adotou, não tem que ter nenhum tipo de contato com a família biológica. Não, a lei fala em rompimento de vínculos. Quais vínculos? Os jurídicos. Né? Tanto é vínculo jurídico, porque, né, os únicos vínculos que vão, entre aspas, continuar, os vínculos que vão continuar, são os impedimentos matrimoniais, que nada mais é do que um vínculo jurídico. Certo? Então, pessoal, a gente precisa reler essas questões, sabe? A gente precisa pautar essas questões para mostrar isso, né? Essa ideia de que o rompimento ela tem que acontecer porque rompe os vínculos, são vínculos jurídicos. Hora nenhuma fala de vínculos de afeto, hora nenhuma fala de vínculos de história, hora nenhuma fala de vínculos de origem. Por quê? Porque isso faz parte de um direito fundamental, de um direito humano, né? E aí, se a legislação brasileira dissesse que eram esse tipo de vínculo que estariam rompidos, né, ela teria que passar por um processo chamado de controle de convencionalidade, né, que teria analisado essas normas de acordo com as normas convencionais, e aí, numa análise dessa, né, essa norma que falava que esses vínculos não existem mais, ela seria fatalmente julgada não convencional, ou seja, ela teria que ser excluída do direito brasileiro. Correto? Então, pessoal, a gente tem que começar a ler o sistema, né, de cima para baixo. Certo? E a partir daí, pensar nos modelos e não fazer aquilo que o direito brasileiro mais faz, que os juristas brasileiros mais fazem, que é ler a norma de baixo para cima. Ah, mas o estatuto diz isso, tá? Mas tem uma norma supralegal, superior, que diz outra coisa, que possibilita a criação desse outro modelo. Então, por que você está pegando norma de baixo e não pegando norma de cima? Certo? Porque o que tem quem condiciona o estatuto é a convenção, não é o contrário. Então, pessoal, a gente tem que realmente pensar em outras formas. Então, Elisa, você está coberto de razão. E estou ansioso para ver o seu trabalho, tá? Entre em contato comigo para a gente poder pensar em algumas coisas, para a gente poder, né, poder te mandar uma bibliografia, te indicar alguma coisa que eu li, né? E também você me indicar as coisas que você leu também, tá? Eu também me interesso. Tá bom. Agradeço muito, Marcelo. Vou entrar em contato. Eu acho que é muito importante, assim, a gente saber que tem pessoas que também pensam, assim, de forma parecida, que têm feito produções nesse sentido, né? E só um último comentário é que
a essa fragilidade, ela vem justamente desses órgãos que têm a função de balizar essa lei, né? Então, assim, eu tento tornar isso claro, fazendo coisas absurdas, assim, pegando brechas e fazendo de uma forma muito imprecisa, assim. E eu sou da psicologia, né? Não sou do direito, não sei se ficou claro, mas é uma discussão que a gente faz a partir da psicologia jurídica. E aí os artigos, né? O primeiro é sobre isso, e o segundo, a pretensão é fazer sobre a adoção aberta, enquanto uma possibilidade, assim, de falar do direito à origem, né? Dessas discussões que estão sendo trazidas. Mas vou entrar em contato, sim, e a gente debate um pouquinho mais. Obrigada mesmo. Muito bom, eu acho que a qualidade do debate está em alto nível, né? Isso está trazendo essas contribuições e até criando, da parte da pergunta da Elisa, que o Dr. Marcelo falou, deu um pouco de esperança, né? Esperança de que a gente tem espaços para continuar trazendo as nossas necessidades, a nossa música, todo esse pool de colocações que a gente ouve no nosso encontro do dia a dia. Eu gostaria de caminhar para o encerramento, já que nós temos já passando na hora. Só queria um comentário da doutora Dalva agora, que está aqui presente, também autorizada no assunto. Está presente? Sim, sim. Eu queria 2 minutinhos para suas considerações, não? Bom, primeiro, queria parabenizar a Adotiva por esse espaço maravilhoso de debate. Eu não tive oportunidade de assistir o passado, hoje fiz questão de ver e estou vendo que é em grande estilo, não é? Parabenizar você, Paulo, pela apresentação bacana aqui do artigo, e o Marcelo também, saudade dos nossos encontros, né, Marcelo? Que eu acho que o Marcelo tem... Ele disse que foi o quê? Uma maldição ter entrado na área da infância e juventude. Felizmente, você vivenciou... Felizmente para nós, né, Marcelo, você vivenciou essa maldição, porque eu acho que você é um apaixonado por essa questão e você reflete N aspectos que eu fico pensando assim, nossa, que importância pensar sobre isso, que importância pensar sobre aquilo e tal, né? E aí você falou do documentário DNA África, e eu, de imediato, pensei no filme Medida Provisória, que eu não sei se vocês já viram, mas eu faço a sugestão de que vocês vejam, porque é uma sátira, né? A forma como o Brasil está lidando com os direitos do negro, né? Não vou dar spoiler, mas eu acho que vale a pena ser visto. E eu penso que tem muitos aspectos aqui que merecem muito ser aprofundados. Nós estamos tentando, em São Paulo, aí, tentando fazer uma pesquisa, um levantamento inicial até para a gente pensar assim, olha, qual é a proporção de, vamos dizer assim, interrupções em processos de adoção, desde o momento da aproximação, passando por estágio de convivência e depois da sentença. Porque a gente precisa compreender algumas coisas, não é? Claro que todos nós temos aí, estamos compromissados com o aprofundamento da discussão da adoção aberta, mas a gente também tem que entender um pouco o que está acontecendo nas adoções que não são abertas, até para a gente poder desmistificar um pouco essa ideia que os tribunais têm de que a melhor adoção é a adoção fechada, né? Então, assim, o que está se passando com essa prática de adoção tão defendida por todos, né, pelo tribunal e pela sociedade de uma forma geral? E daí, o que a gente poderia pensar em termos de adoção aberta? Então, quando a gente pensa e analisa um processo de destituição do poder familiar, esse processo minimamente dá direito a um filho por adoção conhecer um pouco da sua origem ou não? Ou ele é feito meio que
proforma, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa pensar. E a própria, acho que é uma questão que está aparecendo com muita força, é assim, a criança tem voz nesse processo que ele é o protagonista, né? A gente está falando da forma como as adoções estão acontecendo agora. Ele tem voz, a gente já sabe que algumas crianças estão desistindo, as crianças desistindo de processos de adoção. Né? Não quero. Esses pais eu não quero. Não é uma coisa incrível, né? Então, essas questões precisam ter visibilidade. Né? E esse espaço aqui, eu acho que vai nos ajudar a pensar um bocadinho mais. É um assunto muito complexo. Cada vez que a gente se junta, a gente aprende um bocadinho mais. Obrigada, viu, doutor Paulo? E o Alexandre, por essa iniciativa linda. Obrigado, doutora Dalva. Acho que é um prazer escutá-la. Você fez uma consideração que, quando nós combinamos com o doutor Marcelo sobre o tema, né? Um dos temas que nós discutimos, nós achamos um artigo australiano, que a gente sempre se baseia em alguma coisa que está escrita para poder partir daí para fundamentar a discussão. Um artigo australiano sobre a voz das crianças, direito à voz das crianças. Né? Então, se esse tema se tocou agora, acho que nós já podemos, desde já, quem sabe, deixar combinado um próximo encontro, dar uma discussão sobre esse tema, estudando já uma literatura, um trabalho qualitativo que a gente deu a respeito, né, e que fala justamente sobre isso. Quem sabe a gente pode, a partir daí, combinar a sua participação em um próximo encontro nosso. Muito bem, gente, pelo adiantado da hora, né? Agradecer a todos, agradecer imensamente ao doutor Marcelo Vieira por isso, a todos os presentes, a turma da Resistência que ficou aqui até o final, né? Pelo altíssimo nível das perguntas, altíssimo nível da apresentação. A gente procurou, dentro das nossas limitações, trazer um tema e se esforçar para que o tema tenha justificativo, mas que ele sirva de embasamento para o que a gente pensa e o que a gente vai trazer de discussões a mais no futuro. Se não tem mais nenhuma colocação, eu queria agradecer a todos, dar uma boa noite. Paulo, posso só dar uma sugestão? Que a fala da Dalva me trouxe umas coisas. Aliás, Dalva, ó, saudades, viu? Nós temos que voltar às nossas conversas mesmo. Ô, Dalva, você disse um negócio que eu achei muito interessante, né? Você falou assim, será que o que a gente está preservando hoje é o que os adotados precisam? Eu acho que a adotiva podia muito tentar, vamos dizer assim, fazer uma pesquisa entre aqueles associados que viram isso. Olha, você teve acesso ao seu processo, tirou as suas dúvidas, você conseguiu, a partir das informações que tinham lá, ir além, sabe, gente? Porque esse é o tipo de feedback que nunca chega no Poder Judiciário, sabe? Esse tipo de informação que vocês têm, que vocês vivem, né? Vocês viveram isso, né? Pode ser muito importante para que a gente possa também modificar, né, o que tem que ter, o que o processo tem que pensar para preservar as informações que vocês, quando precisaram, né, quando quiseram, quando puderam conhecer a origem de vocês, o que faltou, sabe? Então, assim, gente, né, fica aí uma sugestão, né? Fica a sugestão também para a Dalva, se essa pesquisa vocês conseguirem dividir também quais são as adoções diretas e quais são as adoções por cadastro, dessas que são interrompidas, pode gerar uma informação bem bacana também. E tendo essas informações, Dalva, por favor, depois você me fala, porque essa é uma pesquisa que eu acho que vale muito a pena a gente se inteirar, a gente, né, discutir, porque são temas... Alguma coisa está acontecendo em relação à adoção, pessoal. A gente não sabe o quê, mas está acontecendo. Claro. Então, gente, boa noite, viu? Muito obrigado. Estarei com o pessoal da Adotiva na quarta-feira que vem, 9h30, para o café. Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a todos. Maravilhoso.